Evangelho de João, capítulo 4, o verso 31 ao 38. Amém, irmãos? Amém. A ceifa e os ceifeiros. Neste meio tempo, os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, come. Mas ele lhes disse: Uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: Teria porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhes Jesus: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já estão brancos para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a sua recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E dessarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro, pois no caso é verdadeiro o ditado: um é o semeador e outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalham e vós entrastes no seu trabalho. Eu queria que você olhasse de novo com muita atenção o verso 35. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vedes os campos, pois já estão brancos para a ceifa. Amém. Hoje o tema da nossa mensagem é a igreja e o evangelismo. Eu quero desafiar a igreja a ouvir essa palavra no sentido de nós alargarmos as nossas tendas, de nós ampliarmos aquilo que nós já fazemos, no sentido de evangelismo, de entendermos por que fazemos, o porquê precisamos fazer, o que Deus nos diz sobre a igreja e o evangelismo. Esse texto que nós lemos, ele é uma espécie de continuação, ele é uma espécie de complemento do que vem acontecendo durante todo o capítulo 4 do Evangelho de João. É como se fosse o ápice daquilo que estava acontecendo ali naquele momento. E a gente conhece bem o capítulo. Jesus estava de viagem, Jesus sempre está de um lugar para o outro, e ele para no meio do caminho para beber água, e para numa cidade samaritana. E ele vê uma mulher e se aproxima e pede água, e ela fala: olha, eu não tenho como que tirar água, o poço é fundo. E ele fala, diz o Evangelho que ele responde: olha, se você soubesse quem está pedindo água, e você me pediria água e eu te daria a água da vida. E a mulher fala: olha, você é maior que o nosso pai Jacó. E ele fala assim: olha, minha filha, quem bebe dessa água do poço tem sede toda hora. Quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede, porque a água que eu dou é uma água viva, é uma água que faz brotar do interior rios de água viva. E aí nós sabemos toda a conversa, desenrolar a conversa. E no final ela vai então e corre para a sua aldeia, corre para os seus conterrâneos, para falar quem era Jesus, para falar daquele encontro, para não dizer inusitado, maravilhoso, para compartilhar com as pessoas. E ela não cabe no seu peito essa boa nova. Ela diz: olha, vocês precisam lá, precisam ver aquele cara falar comigo, vocês precisam ver aquela pessoa falar comigo. Eu acho que ele é o Messias, eu acho que ele é aquele do qual as profecias ensinaram para a gente. Vamos lá ver, vocês precisam ir comigo. E nesse meio tempo, nesse momento em que ela vai chamar o pessoal e volta com o pessoal, entra o nosso texto. E aí alguém olha para Jesus e fala: Jesus, vou parafrasear, vai estar demorando, não vai saber se volta, vamos comer alguma coisa. Se nós lembrarmos, as viagens eram feitas a pé, em estradas precárias, chão batido. Jesus viajava às vezes semanas, dias, de forma itinerante, de um lado para o outro. A estrada era árdua, o caminho era difícil, tanto espiritual quanto fisicamente. Jesus precisava comer e diz: olha, fome eu até tenho, mas eu preciso fazer algo mais importante. E aí ele então ensina algo maravilhoso aos seus discípulos. Ele diz: olha, vocês precisam erguer os olhos e olhar os campos. Vocês precisam levantar a cabeça de vocês, abrir os olhos de vocês e ver que a hora é essa, o momento é esse. Chegou a hora, nós precisamos trabalhar, nós precisamos anunciar. O mais importante é a gente anunciar. Interessante esse texto. Jesus veio nos ensinar
algumas coisas importantes sobre o evangelismo. Jesus, aqui nessa conversa bem particular com seus discípulos, viemos falar da importância de nós anunciarmos as boas novas, de alguns princípios que nós precisamos entender, que a igreja precisa entender e praticar em relação ao anúncio das boas obras, em relação ao ID de Jesus, em relação à missão que nós temos de anunciar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. E Jesus, nessa conversa com os discípulos, ele mostra que o propósito do Pai é o Evangelho todo, pregar por toda a igreja, em todo mundo, a cada criatura, e que o tempo é este, a hora é essa, o momento é este. A tarefa da evangelização, do ir, do anunciar, do compartilhar é algo urgente, irrevogável, é algo que não podemos protelar. Erguei os olhos, os campos estão brancos. 4 coisas importantes sobre o evangelismo, sobre a missão da igreja em relação ao evangelismo. 4 princípios. Primeiro, igreja, a igreja precisa ter visão. A igreja não evangeliza, a igreja não alcança os perdidos, a igreja não estende a mão ao caído, ao aflito, ao necessitado, se ela não tiver visão. Eu preciso ter visão. Coloque isso no teu coração. Escreve isso nas tábuas do teu coração. Eu preciso, a igreja é você, a igreja sou eu, a igreja somos nós. Eu preciso ter visão, nós precisamos ter visão. Jesus disse: olha, vocês estão esperando o quê? Vocês precisam entender o tempo, entender o momento. Olha, os campos já estão brancos. Erguei os olhos e vede, a hora é essa. Nós precisamos ceifar, nós precisamos colher, nós precisamos ir aos campos. A igreja não faz evangelismo se não tiver visão. Precisamos abrir os olhos e enxergarmos os campos. Amados, a igreja precisa ter uma visão que a faça olhar para fora de si mesma. Semana passada saiu uma frase interessante no boletim, de um pastor alemão, um teólogo, um pastor de nacionalidade alemã, que diz: igreja só é igreja quando o é para fora. Nós somos desafiados por Jesus a erguermos os nossos olhos, a olharmos para os campos, a olharmos para os milhares de centenas que estão caminhando a passos largos para a destruição, para a morte. Nós somos desafiados a olharmos aonde trabalhamos, aonde moramos, no seio da nossa família, aonde a igreja está inserida, a olharmos ao redor e vemos aqueles que sofrem porque ainda não conhecem o Senhor da vida, que sofrem, que estão como aquela mulher samaritana, com sede no seu coração, uma sede existencial, sede da alma, uma sede que só pode ser saciada por Cristo, pelo Senhor da vida, uma fome na alma que só pode ser saciada pelo pão da vida. Em nenhum outro lugar as pessoas encontram isso, nenhuma outra instituição foi incumbida por Deus para levar essas pessoas, a não ser a igreja. Deus chamou a igreja, Deus vocacionou a igreja para olhar os campos e ir aos campos. Então nós precisamos ter visão. Esse final de semana aconteceu algo muito abençoado aqui na igreja. Aí eu dizia ao Alvo: pode sentir falta de muitos irmãos aqui da igreja. Aí coloco isso como uma crítica construtiva para você não faltar o ano que vem. Nós vimos coisas acontecendo aqui nesse final de semana extraordinárias, para não dizer assim, comoventes, tocantes. Hoje eu estava ali naquela beiradinha onde a irmã Maria está, mais ou menos. E eu falava para o Walter hoje, antes de começar o culto: Walter, aí a irmã, irmãos, uma jovem, como é bonito ver jovem envolvida com o Evangelho, né? As nossas irmãs cantaram, deram a abertura do trabalho, depois passaram a palavra, houve um teatro, todo um jeito de falar com aquelas crianças, com aqueles pré-adolescentes, e depois houve um apelo: quem quer ouvir a voz de Jesus? E todas aquelas crianças, não quase todas, aceitaram, oraram, ergueram suas mãos. E hoje, quem você lembra aqui de manhã, uma jovem aqui, com o rosto pintado, com aquele chapéu colorido, orando junto com aquelas crianças. E eu olhei naquele lugar, chorei hoje. Eu até enxuguei as lágrimas, os irmãos disse comigo: os irmãos vão pensar que eu estou biruta, né? Chorando por quê? E eu pensei comigo: Senhor, qual é a razão de sermos igreja se não tivermos paixão pelas almas? Qual é a razão de sermos cristãos se não tivermos paixão pelas almas?
Qual é a razão de sermos povo de Deus se nós não conseguimos olhar os campos brancos, prontos, preparados, e não nos condoemos e não dissermos: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Como foi lindo hoje ver aquelas crianças recebendo a Jesus, orando, abrindo seus corações. Aliás, como é lindo ver isso acontecer aqui todos os domingos, todas as segundas-feiras. Se você nunca veio no projeto, venha, você vai se surpreender. Eu te desafio a vir aqui amanhã à noite, né? Pega um dia de folga lá no seu trabalho, né? Você vai ver outra igreja aqui, completamente diferente. É interessante, né? Às vezes é em número até maior do que no domingo aqui que nós nos reunimos. Como é gostoso ver as pessoas sendo tocadas, visitadas, e essa é a função da igreja, ir aos campos que estão preparados. A igreja não faz evangelismo se não tiver visão. Precisamos abrir os olhos e enxergar os campos. Os discípulos até aqui estavam com os olhos fechados. Não viram a necessidade da mulher samaritana. Não foram tocados pela pobreza espiritual daquela mulher. Não foram tocados pelo fato de que sem Jesus ela estava condenada. E passaram batidos: Senhor, vamos embora. Senhor, vamos comer, vamos cuidar da nossa vida. Deixa essa mulher para lá, ela se entenda para lá. Não. Eu tenho que fazer a vontade do meu Pai. Nós temos olhado os campos. Você tem olhado os campos. Às vezes a gente olha para tudo quanto é lado. Olha para a vida do outro para cuidar da vida do outro. Olha para a vida do outro para cuidar dos defeitos do outro. E a gente não olha para onde de fato devemos olhar. Para os campos. Erguei os vossos olhos. Veja, os campos estão brancos. Estão prontos. Precisamos ter visão. Visão de que o ser humano sem Cristo está perdido, está condenado, né? Do doutor ao analfabeto, da mais luxuosa mansão ao mais simples casebre, todos, segundo Romanos capítulo 3, 23, estão destituídos da glória de Deus, condenados, perdidos, e precisam receber a Jesus, precisam ouvir as boas novas de salvação. E cabe à igreja levar essas boas novas. Eis os campos, precisamos enxergá-los, precisamos ter a visão de que as oportunidades não aproveitadas hoje podem se tornar portas fechadas amanhã. Jesus não perdia uma oportunidade. Já reparou no Evangelho? Sempre os discípulos passavam batido. Jesus não perdia uma oportunidade. Jesus vinha numa multidão e alguém tocou nele e falou: quem me tocou? Os discípulos disseram: Senhor, está querendo demais, né? Está vendo essa multidão, você quer saber quem te tocou? E ele falou: não. Saiu o poder de mim, alguém me tocou. E ele fez aquela mulher que há 12 anos sofria de uma hemorragia, um fluxo de sangue, se apresentar. E libertou ela e inseriu ela na sociedade. Falou: minha filha, você está curada, você está limpa. Vai, tua fé te salvou. Quando Jesus vinha passando, alguém gritou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. O que disseram para ele? O que disseram para ele? Cara, não incomoda o mestre. Ele pensou o quê? Diz o texto que ele gritou mais alto: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou a comitiva e falou: opa, alguém me chama. Aquele cego ali, ó, da capa rasgada, sem banho, fedido, mal para pele. À beira do caminho, o texto diz que Bartimeu estava à beira do caminho e a sua capa era gasta. Ou seja, não era uma figura bonita de se ver. Jesus fala: ele vem aqui, eu quero falar comigo. O que você quer comigo? Fala, o que você quer? Jesus não perdia uma oportunidade. Viu uma samaritana, todas as leis diziam: não fale com ela. Todos os preceitos religiosos diziam: corte, volta, ignore, despreze, não vá lá, não se aproxime dela. E o que Jesus faz? Oportunidade, senta lá e fala. Olha, Jesus tem todo um método, uma metodologia de alcançar o nosso coração. Ele começa a conversa do jeito certo, da forma certa. Filha, dá um pouquinho dessa água para mim. Quem é o ser humano em sã consciência, tendo um pingo de bondade no seu coração, vai recusar um mísero copo de água para o outro? E aí começa todo o desenrolar daquela conversa. E se você prestar atenção, no final ela se torna uma missionária entre os seus. Ela vai anunciar. Ela não sabe explicar quem é Jesus, mas ela vai convidar para ir ver. Não, eu não sei dizer direito quem é, mas eu quero que vocês vão lá conhecer ele. Paulo, quando estava na prisão, Colossenses capítulo 4, verso 3, ele faz uma oração extraordinária. Ele não pede prosperidade, não decreta riqueza, não decreta isso, decreta aquilo. Não.
ele faz uma oração diferente. Ele diz assim: suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também eu estou algemado. Olha a oração de Paulo. Algemado, preso, mas ele convoca a igreja a orar com ele, para que houvesse uma oportunidade, mesmo preso, ele falar de Cristo, quem era Cristo, o que Cristo faz, o amor que Deus nos oferece em Cristo. Precisamos olhar os campos, não podemos perder a oportunidade. Todo dia você tem uma oportunidade no seu trabalho, na sua família, no almoço de domingo, na igreja na segunda, na igreja no domingo, num projeto, no trabalho. Todo dia você tem a oportunidade de olhar os campos e ir aos campos. Jesus não perdia uma oportunidade. Quem tem visão dos campos não perde oportunidades. Precisamos ter visão dos campos. Precisamos ter a visão de que, na mesma medida que a igreja genuinamente evangélica patina no cumprimento da sua missão, nós damos espaço, nós abrimos um vácuo, um precedente para o crescimento do evangelho maldito, mentiroso, o evangelho secretista, o evangelho que não tem nada de bíblico. Precisamos ter visão. As pessoas precisam do pão da vida, e o pão da vida é Jesus. E nós sabemos aonde encontrar esse pão. As pessoas precisam beber dessa água, e nós sabemos onde encontrar essa água. Nós precisamos ter visão. Interessante se nós lembrarmos da nossa origem. Hoje eu pensei muito na nossa origem. Isso não estava no estudo que eu preparei durante a semana, mas eu falei, não preciso falar isso. Sabe por que você está sentado nesse banco hoje? Claro, primeiramente Deus. Deus te chamou, Deus te tirou das trevas, Deus verteu o sangue de Cristo na cruz. Mas você sabe por que hoje tem essa porta aberta aqui? E essa placa bonita aí na frente, Terceira Igreja Presbiteriana Independente de Guarulhos? Porque um dia alguém ergueu os olhos e viu os campos, e foi aos campos. Se nós lembrarmos a nossa essência, o nosso DNA, amados irmãos, no dia 22/8/1859, olha só, mais de 150 anos, no Rio de Janeiro, desembarcou um jovem de 26 anos, chamado Ashbel Green. Quem sabe? 26 anos, num país, naquela época, vamos pensar o Brasil, há 150 anos atrás. Tá? Se hoje tem o chikungunya lá, que você luta, chikungunya, o que não tinha naquela época, gente? Mas esse jovem, sem saber falar português, pegou um navio, pegou uma passagem só de vinda e desceu nesse dia no Brasil, triste, triste ou alegre, não sei, para o nosso exemplo. 8 anos depois, 8 anos, ele morre, vítima de uma doença tropical. 8 anos. E se você ler um pouquinho os anais da história da nossa igreja, em 8 anos, ele fundou 2 igrejas, um presbitério, o jornal evangélico, que hoje é o Estandarte, e um seminário. Em 8 anos. Em 8 anos. Alguém olhou os campos. Alguém creu, alguém foi, alguém se lançou. Por isso nós estamos aqui. Vai estar no DNA da nossa igreja, o ir, o lançar-se, o dizer, eis-me aqui, Senhor. Somos fruto disso. Aí somos desafiados a Deus a vivermos isso. A igreja precisa ter visão, que é fácil olhar para além de si mesmo. Alguém já disse de forma muito inteligente, a igreja que não evangeliza, se fossiliza. Saiu no boletim domingo retrasado. É um pastor muito conceituado, autor de muitos livros sobre evangelismo e igreja. Ele diz com muita propriedade, a igreja que não evangeliza, se fossiliza. E aquilo que se fossiliza, morre. É vital para a igreja, que a igreja vá. A igreja olhe os campos e vá aos campos. Precisamos ter visão. A segunda coisa que Jesus ensina nesse texto, precisamos ter urgência em irmos aos campos. Verso 34, olhem na sua Bíblia. Disse-me Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Precisamos ter visão. Erguer a nossa cabeça, olhar para fora, olhar os campos, olhar os necessitados, olhar os caídos e ir com urgência ao encontro deles. Alguém disse para Jesus, Jesus, vamos comer. E talvez, claro, justo, Jesus talvez depois de andar um dia inteiro, e as distâncias não eram curtas naquele momento, de uma aldeia para outra, às vezes era 25, 27, imagina andar 25 quilômetros a pé naquela época,
no vento, no sol, naquela região calorenta, seca, árida. E depois de andar um dia inteiro, seria justo Jesus sentar um pouquinho, beber um pouco de água, relaxar um pouco, comer algo, descansar, redobrar suas forças. Mas ele diz: não, ainda não é hora de comer. Ainda não é hora de comer. Jesus mostra que as suas prioridades eram outras. Primeiro anunciar o Evangelho, primeiro anunciar a salvação, primeiro oferecer a água da vida, depois saciar a sua fome. O seu propósito era dar água à vida daquela mulher samaritana. É interessante nós observarmos como o senso de urgência de Jesus destoa do senso de urgência dos seus discípulos. Quando você lê o Evangelho, leia-o nessa ótica. Como o senso de urgência de Jesus destoa do senso de urgência dos seus discípulos. Os discípulos nunca têm pressa. Depois a gente vai, depois a gente fala. Não fala com ele, não fala com ela, não incomoda o mestre, aquietai-vos. Quer trazer as crianças para Jesus, eles não deixam vir as crianças. Quer trazer o leproso, eles não querem trazer o leproso. Jesus quer curar no sábado, eles não querem que cura no sábado. Parece que o senso de urgência de Jesus Cristo é uma, o senso de urgência dos discípulos é outro. Para que curar no sábado? Para que curar o leproso? Para que curar gente? Jesus, para que comer na casa desse camarada? É pecador. Parece que Jesus tem outras prioridades. Nós vamos ter o mesmo senso de urgência de Jesus. E esse senso de urgência, igreja, ele nasce no nosso coração a partir da compaixão que nós temos pelo outro. A partir do momento que nós conseguimos olhar para o outro e ter compaixão da miséria espiritual do outro. Esse senso de urgência só nasce no nosso coração quando nós olhamos para o outro e nos compadecemos do outro por ver que ele sofre por não conhecer a Cristo. Então se torna primordial para mim, essencial para mim, algo que me incomoda, que me faz ir até Ele, compartilhar a água da vida com Ele. Os discípulos até aquele momento ainda não tinham entendido as prioridades de Jesus, que era dar água da vida, que era saciar a fome, porque Ele é o pão do céu. Há um pastor americano que se chama Mark Carey, e ele escreve um livro muito interessante que se chama Evangelismo, uma coisa que você não pode fazer no céu. E quando eu entrei na livraria, comprei o livro pela capa. Falei, gente, que coisa interessante, Evangelismo. Falei, quero ver o que esse pastor fala nesse livro. Fato. É das coisas que nós vamos fazer no céu: glorificar a Deus, viver em paz, em harmonia, não sei, conhecer os personagens bíblicos. Algum parente, quem você quer ver primeiro lá no céu, depois de Jesus? Quem? Quem é nós? Josué, porque Josué era militar. Josué, o cara era, vamos que vamos, minha cara vai receber o Senhor, vocês eu não sei. Quem você quer ver primeiro no céu? Não sei. Mas de tantas as coisas gloriosas, evangelizar a igreja não vai precisar fazer mais no céu. Lá não precisa mais. Lá precisa aqui, lá já foi. A vez é aqui, o tempo, por isso que a Bíblia trabalha com uma expressão que se chama o dia, que se chama hoje. O momento é agora, Deus nos envia agora. Essa é a geração que Deus entregou nas nossas mãos, para nós impactarmos. Essa é a geração que Deus nos colocou no meio dela, para transformarmos essa geração. A geração que vem, daqui a 50 anos, já não é problema meu. Se Deus me der mais 50 anos de vida, é lá. Não está com o Tirley. 76. Faz a idade do Valdão. Sinceramente, gente, 86 anos. Eu quero nem saber de muito mais, viu, Valdo? Eu quero saber de pescar, de ter uns pés de lixia lá, de ter uma boiadeira. Seu meu? Seu meu com 86 anos não tem mais fôlego para soprar o. Vai cair baba lá, mas não vai sair nada. 86 anos. O nosso tempo é agora. Deus nos chamou agora. A geração que passou não era problema nosso. A geração que vai vir também não é problema nosso. O nosso campo é hoje. Deus manda a gente hoje. Peguei os campos e orar. É urgente. Urgente.
Se nós não tivermos amor e compaixão pelas pessoas, evangelismo nunca será a nossa prioridade. Aí eu me alegrei esse final de semana porque eu vi amor aqui. Vi amor, e que isso possa dobrar, isso possa triplicar. Que isso seja um desejo não de uma equipe, não de umas pessoas apenas, mas seja o desejo da igreja, o seu desejo, seja o desejo de todos nós, juntos, unidos. Se em 10, 12 a gente faz um barulhão desse, hoje cheguei em casa de Larissa, os vizinhos assustaram hoje. Eu falei, por quê? Eu falei, você não escutou a gente daqui não? Não é, Tati? E Larissa, a igreja não rachou hoje, não racha nunca mais. Cada um na sua cadeira, não sei o que lá, e surge na cadeira, não foi? Não sei o que tem, não sei o que, e pá. E deixa eu confessar, o seu humilde subiu na cadeira. Seu humilde. Se não rachou a igreja hoje, não racha nunca mais. Se em 10, 12, 15, 20, sei lá, imagine se nós tivéssemos 40, 50, 60. Imagine se um dia essa igreja ficar pequena, a gente precisa alugar um lugar para levar essas crianças, sei lá eu. Imagine o que a gente pode fazer, mas nós estamos em senso de urgência. Hoje fiquei feliz quando eu vi um brigão chegando aqui. Quem não veio, deixa eu explicar. Vou você no contexto da coisa. Na sexta-feira estava uma beleza aqui. Uma benção, irmão para cá, irmão para lá. No sábado, né? E tem um moleque com um penacho amarelo assim. Ai, Jesus, como vem que esse penacho amarelo assim? Isso vai dar problema, não é? Mas a gente dá uma olhada assim, gente. E o que aconteceu, irmãos? Ele agarrou no pescoço do outro moleque, ele quase matou. Ele pegou no pescoço do Jairo, que é uma das crianças mais meigas, dóceis que a gente atende aqui, o Jairo. O Jairo não tem nem voz. Ele vem na porta e fala, bom dia, Jairo. Bom dia, pastor. Ele entra, senta lá quietinho. Ele destoa, às vezes, dos outros coleguinhas. Aí o moleque pegou no pescoço dele, eu te mato, e pau ali no chão, E a Mariana, filha do Valdo, valente, paraibana é valente. A Mariana foi em cima, eu falei, gente, vai bater na Mariana. Aí foi a Mariana tirando do lado, do outro, eu peguei do lado, tirei do outro, alguém falou, moleque, você não vem amanhã, não sei o que, pai, na hora a gente ferve, E até eu falei, moleque, brigão, né, Alonso? Quem é a ficha dele, Alonso? Deixa ele mais, não. E hoje eu vim para a igreja, Falei, Senhor, será que o moleque vem de novo? Deus, sabe que o Marquinhos vai reconhecer ele lá, Jesus? Aí eu olhei, cheguei, bati o olho, é um penacho ali. E existe dois tipos de gente no mundo. Gente que sabe dar bronca, gente que esculhamba o outro legal mesmo, arrebenta o outro. Eu oro para que a Larissa não precise me dar bronca, porque quando ela me dá bronca, ai Deus, é duro. É melhor que você tivesse apanhado, porque é duro. Agora eu não sei dar bronca, eu falei assim, vou dar uma bronca desse moleque agora. Aí cheguei lá perto dele assim, ele olhou para mim, ele penacho amarelo, aí peguei na mãozinha dele, falei assim, você não calmou hoje, filho? Pus a mão no coração dele assim, falou assim, você entregou o coração para Jesus, né? Fica calmo, viu? Fica aqui. Eu não sei dar bronca. Se você não viu dar uma bronca, eu não sei. E ele ficou quietinho hoje, O Bartão estava na escola dele. A segurança dele hoje, Mas eu quero dizer, de forma descontraída, era urgente para ele ouvir o Evangelho. Era urgente na vida dele. Aquele comportamento mostra isso. É urgente para ele conhecer esse Deus, que é Deus de paz, não é Deus de violência, que pega o outro, esgana o outro, mata o outro. Não. É urgente na vida dele. E nós vamos ter essa sensibilidade de saber que é urgente na vida dessas pessoas. É para ontem o Evangelho na vida dessas pessoas. As pessoas procuram respostas. E nós temos a resposta é Jesus. Precisamos ter urgência em levar a resposta. As pessoas têm sede, nós sabemos onde tem água, quem é água? É Jesus. Então tem urgência em levar água para as pessoas. E para a gente concluir, nós vamos ter compromisso. Verso 38 diz o seguinte:
E eu os enviei para ceifar. Jesus não fala assim: olha, eu vou enviar os fariseus, eu vou enviar os saduceus. Eu vos enviei. Olha, vocês ergam os olhos, olhem os campos, está branco, a hora é essa, não falta 4 meses não, o momento é esse, o tempo hoje, e eu mando vocês, eu envio vocês para ceifar. Precisamos ter compromisso com o Senhor. Se os campos estão brancos, alguém tem que colher, não vai se colher sozinho. E quem Jesus chamou? Tenho uma boa satisfação de dizer: chamou você. Se você está aqui hoje, chamou você. Chamou você, chamou a todos nós. Aliás, mais do que compromisso é ter noção da nossa vocação. A igreja é vocacionada para ir em nome de Jesus. A igreja foi equipada por Deus, é com o Espírito Santo de Deus, que não é espírito de covardia, mas de amor, poder e moderação, para ir ao mundo e em nome de Jesus pregar libertação. Ir ao mundo em nome de Jesus pregar um Deus que traz uma alegria que o mundo não traz. Essa é a vocação da igreja. 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Olha a vocação. A fim de proclamar as virtudes daquele que vos tirou das trevas para a maravilhosa luz. Olha que lindinho. Você é a nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio real, nação santa. Para quê? Com qual finalidade? Proclamar proclamar o que, irmãos? Eu disse aqui as boas novas. As virtudes. De quem? As virtudes do irmão, da irmã? Não. As suas? Não. As minhas? Pior ainda. As virtudes de Deus. O Deus que tira das trevas e leva para a sua maravilhosa luz. Precisamos ter visão, precisamos ter urgência, precisamos ter compromisso. Eu encerro perguntando a você: qual é a nossa visão? Qual é o nosso senso de urgência? Qual é o nosso grau de compromisso com o ID de Jesus? Quero concluir dizendo uma frase de Charles Spurgeon, um dos maiores pregadores de todos os tempos. Ele diz algo muito incisivo. Ele diz o seguinte: todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Anunciar a Cristo não é uma obrigação, é um privilégio. Não é, Senhor, porque eu tenho que ir, mas é, Senhor, obrigado, porque eu posso ir. Não é, Senhor, porque eu tenho que fazer, é, Senhor, obrigado, porque eu posso fazer. Muitos queriam, mas Deus chamou você para fazer. Compartilhar Jesus não é algo nada difícil. Não precisa de um manual, de um modelo. Mas peraí, deixa eu olhar aqui no manual de confissão de fé de Westminster, porque se não tiver de acordo aqui com Westminster, eu não evangelizo. Não precisa nada disso, gente. É compartilhar, evangelizar, abrir o coração e falar: olha, eu conheço uma pessoa que pode mudar a história da sua vida. Você quer? Né? Quer Jesus Cristo, Filho de Deus? Quer aceitar? Quer conhecer? Quer ouvir falar? Quer andar com Ele? Quer orar comigo? Falar um pouquinho com Ele? Simples. Aquela samaritana se tornou uma missionária entre o povo dela. Que história bonita, né? Uma mulher confusa, perdida, um monte de maridos, e o último que ela tinha também não era dela. E começa a história de uma mulher perdida, desencontrada, deslocada, e acaba o texto de uma missionária. Alguém que não guarda no peito, não guarda para si quem é Jesus, mas que vai falar: olha, vocês têm que ir, vocês têm que conhecer. É a pessoa mais extraordinária do mundo, ele é diferente, as palavras dele são diferentes, vamos lá para vocês verem. E se você ler o capítulo 4 todo, diz que todo o povo do vilarejo vai com ela. E o Evangelho diz que muitos se converteram. Tenha visão, tenha urgência.